Olá! Sejam muito bem-vindos a mais uma live do quadro Encontre o Seu Verdadeiro Lugar. E hoje eu vou receber a Daniela Chagas para falarmos sobre a chave para a prosperidade. Vamos chegando, pessoal! Olá, Gessner, meu amigo, vamos nos ver em breve. Olá, Jaqueline. Alessandro já está aqui. Tá dando para me ouvir bem? Clarissa. Vamos chegando, pessoal. Que hoje essa live promete véspera de feriado, né? Como vocês estão aí hoje? Envie essa live para quem vocês acham que precisam de fato mudar a sua mentalidade, trazer crenças mais favoráveis para o crescimento da abundância, né? A gente precisa ter um solo fértil para isso. Senão a gente fica sempre indignado, remoendo os problemas do mundo e a gente não avança. É isso que acontece. Faz sentido? Tá em Brasília, Clarissa? Alessandro já está aqui também? Me conte. Deixa eu ver se a nossa convidada já está por aqui. Ainda não. Vamos enviar essa live, mandar para Cris. Pois é, em breve nós teremos muitos movimentos aqui em Brasília, hein? Vamos ficar próximos, fazer workshops de constelação. Deixa eu enviar essa ave para Dani. Dani, se você já estiver por aqui, já me envia um convite, porque eu não te achei. Rio Grande do Sul, coisa boa, hein? Quando quiser pular ali é pertinho do, acho que é Punta del Este, né? A capital do Uruguai. Oh, coisa boa. Uma das coisas para mim que mais significa abundância, prosperidade é viajar, conhecer novas pessoas, novos horizontes. Porque é a chave que a gente traz para dentro de nós mesmos. E a única coisa que a gente leva, né? Aí que legal as conexões que vão acontecendo. Dani já está. Tudo certo com o som? Olá, Dani, seja muito bem-vinda. E quero dizer que é uma alegria recebê-la aqui. Era uma live que a gente já tinha previsão de fazer em algum momento, mas finalmente chegou a hora e tudo acontece na hora certa, né? Então, seja muito bem-vindo, se apresente para o pessoal e vamos para esse movimento de hoje. Sim, Vitor, é uma alegria, exatamente isso. Acontece na hora que tem de acontecer, né? E, inclusive, eu estava pensando a respeito disso esta semana, que quando você me fez esse convite, foi com bastante antecedência, né? E eu só fiz aquela checagem de agenda e eu não tinha me tocado de que seria Semana Santa. Então, o fato de ser na Semana Santa e a gente falar sobre prosperidade, né, sobre renovação de consciência, é um presente enorme, assim. Então, eu tenho certeza que deveria ter sido. Como foi? Como está sendo? É verdade, né? Eu parei para pensar isso, porque eu estava preparando uma postagem, um carrossel, para soltar no sábado, aí que é véspera da Páscoa, né? Do feriado de Páscoa. E eu fiquei pensando que não prosperidade, né? Falar sobre prosperidade, senão os ensinamentos que nós recebemos acerca de que Jesus nos trouxe. Então, assim, me veio vários insights. Eu acho que nada acontece por acaso. Depois de tanto tempo que a gente se organizou, finalmente conseguimos e trazer um momento de, acho que de muita esperança, né?
Eu acho que nós, quando chega esse período, é um momento de esperança, de trazermos novos aprendizados, novos caminhos para a nossa vida. Porque se a gente sempre se limita àquilo que a gente recebeu, a gente não avança. E a prosperidade, acho que Jesus veio nos trazer, é justamente sobre isso, sobre se permitir trazer para vida, mais vida para dentro de si, né? Perfeito. Os ensinamentos são inesgotáveis, né? Quando a gente para para pensar em tudo que Cristo deixou e pensando no que aconteceu naquela quinta-feira, antes da Páscoa de Cristo, me veio um conceito de prosperidade assim fantástico, que foi pensar na ideia que Cristo deixou sobre a construção de autoridade a partir do servir, porque ele era o mestre, né? E ele ali aquele momento final de sua jornada, ele lavou os pés de seus discípulos, né? Realmente deixando essa mensagem do serviço. E foi muito lindo pensar sobre isso e pensar de a gente estar falando sobre esse tema assim nessa Quinta-feira Santa. Acho que veio bem a calhar, né? Sim. E Dani, vamos já começar com tudo, porque você, ao longo do nosso tema, né, da definição do tema, você falou, mas a chave para a prosperidade. Eu já vou chegar trazendo para eles uma percepção diferente, até mesmo do que às vezes as pessoas esperam, né? Um comando, elas esperam um atalho, um caminho, e eu acho que naturalmente a prosperidade ela precisa ser vista por meio de cada um. O que você considera como prosperidade, por exemplo, né? Traga, já coloque esses ensinamentos aí para a gente ver o que acontece. Bom, eu acho que, em primeiro lugar, por isso que eu falei para você assim sobre a questão do tema quando a gente estava debatendo sobre o tema, né? Que esse lance de chave, né, vai muito ao encontro assim dessa coisa que acontece hoje, principalmente nas redes sociais, de fórmulas mágicas, né, para venda. Hoje a gente vê as pessoas querendo ser tão relevantes, ter uma vida tão relevante a partir da prosperidade, que alugam um jatinho para parecerem ricas, bem-sucedidas, e, e roupas de marca, e uma vida assim aparentemente inalcançável, sem é, transparecer, né, qual o objetivo daquilo, porque na verdade quando a gente alcança uma prosperidade sob uma motivação superficial, fútil, sem esse servir como pano de fundo, tudo fica muito transitório, não se sustenta, né? Então, para começo de conversa, falar sobre prosperidade aqui é papo de adulto, né? Prosperidade mediante o pagamento de um preço. E esse preço passa pela tomada de consciência. Não é preço-sacrifício, né? Não precisa ser preço-sacrifício, porque nós, como consteladores, sabemos que tantos preços já foram pagos e a gente pode viver uma vida mais livre. E a prosperidade passa por essa liberdade, sim. Mas é preço no sentido de processo, de se submeter a um processo, né? Prosperidade acontece de dentro para fora, né? Eu acredito que não adianta a gente estar ali com os galhos aparentemente verdinhos, sem uma raiz forte, né? Às vezes a gente está ali com aquele galho verde, mas a nossa base é uma base de escassez. Então aquilo não vai se sustentar a longo prazo. Então a prosperidade sobre o ponto de vista sistêmico, que é a filosofia que sustenta o nosso trabalho e a nossa vida mesmo, né? Ela é um ponto de vista mais sólido, que vai buscar força nas raízes, em quem nós somos, de onde viemos, e assim a gente pode ter uma vida próspera com solidez. Eu vejo a prosperidade nesse sentido. Entre chaves. Essa é realmente a verdadeira chave. Porque quando a gente se baseia somente naquilo que os olhos veem, isso é algo que eu acredito muito, porque eu precisei passar pela doença, né? O meu caso ele é muito mais profundo, porque eu vivia justamente o lado oposto das oportunidades que a vida do mundo digital oferecia. Uma época que quase as pessoas não faziam trabalhos de influência, né? Era um pouco menor do que se tem hoje, que agora as pessoas divulgam com mais naturalidade, mas antes eram poucos assim
Então, para mim, aquela era a minha realidade. Aquilo, na verdade, era a prosperidade. Mas quando do nada eu fui surpreendido com um câncer, eu precisei, de uma certa forma, rever os valores que eu tinha. Será que é realmente este o caminho para a prosperidade? Porque eu via que os resultados, através de números, através de bens, através de parcerias que eu tinha naquela época, eles vinham de uma forma muito fluida. E para aquele momento, aquilo fazia muito sentido. Mas quando eu passo por essa situação e eu realmente vou olhar, como você disse, né? Eu estava vivendo ali os galinhos verdes, mas a base não estava enraizada de uma forma profunda. Na verdade, ali existia um aspecto de ignorância e até mesmo medo de embarcar, de olhar lá naquela raiz e fazer o que precisava ser feito. Mas quando a gente passa por algum desafio e a gente realmente olha com um olhar mais adulto, foi o que você trouxe muito bem, né, Dani? Porque senão a gente fica somente aparando as arestas de algo que uma hora vai chamar a nossa atenção. E é isso que a maioria das pessoas buscam hoje em dia, que eu ainda percebo, né? Claro que alguns poucos vão sempre rompendo essas barreiras, que nem eu fiz, você também rompeu, mas eles buscam somente aquilo que apetece aos olhos e não o verdadeiro sentido que traz a prosperidade no nosso coração, aquilo que nos move. Então, hoje eu percebo que a prosperidade ela tem muito a ver também com os nossos sonhos, porque se você só trabalha a partir do aspecto da aparência, será que você vai ter força suficiente para se manter nesse processo, nesse caminho que ele é construído, né? Porque se você só busca a aparência da realização que os outros buscam mostrar, você às vezes vai se frustrar. E aí você vai se perguntar, será que é isso que eu quero para minha vida? Será que esse é o meu propósito? Então a prosperidade, ela realmente é a chave que deve começar dentro de nós, senão a gente não fortalece essas raízes. Sim, e o trabalho das constelações familiares nos arrebata, porque diferentemente de outras ferramentas, né, que buscam só a biografia da pessoa, do cliente que chega com queixa, com a situação, a constelação, ela olha para a sua biografia e para o seu sistema. Então, ela traz aquele questionamento: onde e quando começou essa história? Essa história de dificuldade com a prosperidade, que é algo que acaba batendo bastante a nossa porta, né? Porque quando a gente fala de prosperidade, a gente não está falando só do financeiro, a gente está falando de todas as áreas, de relacionamento, de profissão. A prosperidade contempla então, esse onde, esse quando, forma, como nos manifestamos no mundo faz toda a diferença, né? Então, é por isso que, assim, quando a gente entra em contato com as constelações familiares, não dá mais para ficar no raso e acreditando em chaves mágicas e fantasia, porque a gente sabe que a vida nos exige uma postura de adultos, né? De olhar para trás, de olhar a nossa história, que muitas vezes é permeada por dores, por dificuldades, e a gente sabe que sim, essas dores vão atuando transgeracionalmente, mas a gente pode olhar para isso e dizer sim, e não é um sim dito assim, sim, porque às vezes a gente vê muito isso na sessão de constelação familiar, tem consteladores que realmente querem enfiar a goela abaixo esse sim, e não é simplesmente dizer sim, é abraçar tudo como foi, e isso é que faz diferença. E só depois, quando nós podemos olhar para trás e abraçar tudo como foi, é que a gente pode realmente adultecer e do nosso lugar correto, do nosso lugar no mundo, a gente pode adotar uma postura e daí seguir rumo à prosperidade, rumo ao desenvolver da nossa própria vida, né? Então é um caminho, a gente passa por um caminho realmente. E como foi o seu caminho até chegar nas constelações? Que eu fui curioso, né? Cada convidado, justamente que eu estou nesse momento do quadro que eu chamo de Encontre o Seu Verdadeiro Lugar, e eu trabalho as diversas áreas. Eu já falei, a primeira semana, se eu não me engano, foi de relacionamento, depois a gente teve saúde, família, e chegamos agora à etapa da carreira, de profissão, de propósito, prosperidade, nessa etapa que a gente veio colher o nosso lugar a partir do nosso lugar profissional. Eu queria saber
como que você chegou às constelações? Porque muitas pessoas chegam, né? Pelo menos no meu caso, foi mais pela percepção da dor que eu tive e de soluções, né? E nesse sentido, como foi a sua busca desse tesouro, né? Que ele se revela para nós. É, É o que eu acredito. foi exatamente isso. A minha busca foi, de certa forma, até superficial, e nessa busca eu me senti arrebatada, realmente. Na realidade, eu sempre tive uma inclinação para essa questão da análise de personalidade, né? Essa questão da ajuda e da percepção do outro, tanto que quando eu fui fazer vestibular, assim, no meu coração eu queria ter feito psicologia. E eu não tive nenhum apoio nesse sentido. E por uma questão de lealdade familiar, hoje é muito claro para mim, eu me inclinei, fui para o direito, né? Mas sempre com isso assim no meu coração. E estudava por conta própria e tudo mais. E aí, na minha terapia regular, eu trazia muitas questões de família, né? E quem não. E eu me sentia assim muito pilar da minha família e isso era pesado para mim, porque realmente eu estava num lugar disfuncional na minha família. E foi bem interessante que a psicóloga que me atendia percebia isso e tinha algum conhecimento sobre constelação familiar. E ela me disse assim, um certo dia: Dani, eu acho que a constelação vai te ajudar muito com essas questões. Aqui no prédio mesmo, quando você pegar o elevador para sair, veja um anúncio que tem de workshop de constelação familiar, que é realizado aqui no prédio mesmo. Tira uma foto, pega o contato, e aí você vai lá no workshop algum dia e quem sabe você gosta, isso pode te ajudar. E foi assim, eu tirei essa foto do elevador, fui no workshop seguinte e assim, Vitor, bastou mesmo essa vez. Eu cheguei no workshop, eu me deparei com aquele novo olhar, com aquela nova perspectiva diante da vida e eu falei, é isso. E é isso para mim, e eu não vou ficar com isso só para mim. O mundo precisa conhecer a revolução que pode ser promovida pela visão sistêmica, pelo trabalho das constelações familiares. E quando eu saí de lá, eu já saí buscando formação. Não fui nem num segundo workshop, não. Já saí de lá, eu sou dessa. Já saí buscando formação e acabou que eu estava até quase que matriculada na formação no Rio de Janeiro. E essa mesma consteladora que promovia os workshops aqui resolveu abrir a primeira turma de formação aqui em Aracaju e me convidou e logicamente eu disse sim. Eu só estava realmente esperando por esse momento e de lá para cá é isso. Eu disse sim, digo sim todos os dias para esse trabalho e realmente assim me sinto extremamente feliz em poder compartilhar dessa sabedoria, desse conhecimento com outras pessoas e eu sinto que quando eu estou realmente em contato com esse trabalho, eu entrego as minhas melhores sementes na vida. Uau, que bacana, hein, Dani? Acho que é muito isso que você trouxe a partir da sua própria experiência. A constelação é um movimento que ele não se restringe ao mental, de você estudar, de você entender, mas sim de você se permitir vivenciar. E quando mais você vai bebendo disso dia após dia, você vai percebendo a consciência de tudo. E aí a gente vai vendo o que é disfuncional, o que é saudável, se aqui realmente segue o fluxo da natureza, porque é a natureza que nos ensina. E quando nós buscamos seguir novamente o caminho da natureza, a gente realmente vive esse sentido de abundância. A gente vê que essa é uma filosofia de vida. Para mim, é uma filosofia de vida, porque não adianta você fazer constelação e não ser constelador, começar a criticar os outros, ficar julgando. Por isso que a gente precisa beber disso todos os dias a partir das nossas experiências. E quando você traz isso, e eu vejo muito em você também esse aspecto que você também tem um Instagram de viagens, né? Que você gosta de conhecer o mundo. Eu acho que a constelação, além de nos possibilitar todo esse caminho de estudo, de dedicação das experiências, é da gente vivenciar esse lado da prosperidade, de nós sermos o sonho dos nossos ancestrais. Então, quando eu vejo você viajando, você se divertindo, conhecendo cada lugar, você leva um pouco deles para a sua vida.
E aí eu acho que é nesse sentido aí que você viu que você saiu, você volta para o seu lugar, tira aquele peso das costas e passa a viver essa vida de uma forma mais abundante, sendo você em qualquer lugar do mundo, não é verdade? Tem gente que vai para um lugar e ele leva as frustrações, leva os ressentimentos, as tristezas, só que ali não é espaço para prosperidade se você sempre vive em lamentação. Sem dúvida. Bert é muito sábio sempre, né? Ele nos exorta que, no sentido de que aquele que reclama, na verdade, está em busca de aliados, né? Quem reclama não quer sair do lugar. E se estamos falando de prosperidade, nós estamos falando sim de sair do lugar, sim de fazer movimento, né? Seja um movimento de ir, seja um movimento de contrair, porque contrair também é movimento, seja um movimento de ficar parado, que também é movimento, conforme o tempo das coisas nos exija, né? Então, quando eu vou para o mundo, é sensacional, assim, porque eu me sinto realmente como o desejo personificado dos meus ancestrais, sabe? Eu levo mesmo eles no meu coração com uma gratidão que me faz transbordar e eu não tenho dúvida que essa gratidão associada ao meu servir no compartilhar dessas experiências são assim molas propulsoras para que essas experiências aconteçam mais e mais de formas assim extraordinárias, porque acontecem na minha vida de formas extraordinárias e me impulsionam a cada dia mais, porque de fato, assim, foi um rompimento da bolha, né? Na minha família, por exemplo, materna, ninguém nunca saiu do país. Enfim, às vezes eu paro para pensar que realmente eu sou impulsionada por uma força maior mesmo, sabe? De dizer sim para essa história e poder fazer um pouco diferente. E essa gratidão impulsiona tudo, move tudo, faz com que as coisas aconteçam de forma extraordinária e se multipliquem, porque é isso, assim. As coisas se multiplicam para mim e eu me coloco como multiplicadora também dessas bênçãos de alguma forma. E é por isso que eu nunca desisto do Arrumando a Mala, porque lá eu estou compartilhando essas experiências, inspirando outras pessoas a fazerem o mesmo, inclusive outras mulheres, né? Quando eu viajo sozinha também, que tem medo de se aventurarem, se descobrirem através das viagens. Então, eu acho que é essa dosagem aí de dizer sim para o que foi e também de servir com com essas experiências que faz a coisa acontecer. Com certeza, Dani. E quando você fala tudo isso com essa alegria, me veio muito um aspecto que eu aprendi realmente nessa caminhada das constelações. E não importa onde quer que você esteja, né? Ou não importa por onde você caminhe, mas se você tiver a oportunidade de conhecer alguém, mesmo que seja uma criança, qualquer pessoa, e essa pessoa puder levar um pouco de você no sentido da sua abundância, e isso me lembra muito também de um episódio que eu vi da série The Chosen de Jesus, né? Tinha uma mulher que era considerada impura porque ela tinha uma questão que ela não parava de menstruar na série. E aí ela toca, é claro que é bíblico, e ela toca Jesus e ele para tudo. O que que aconteceu? Alguém me tocou e ele sabia, né? E aqui, isso me veio uma chave muito grande, porque muitas vezes a gente tem um certo preciosismo de não dedicar os nossos saberes, de não trazer para o mundo aquilo que a gente tem acerca das nossas experiências, daquilo que a gente aprendeu, com medo de ser julgado, com medo de não se sentir o suficiente, com receio de achar que é muito pouco. Mas quando você percebe que se alguém pode aprender algo com você, essa abundância que você tem dentro de você também é passada, ela é multiplicada. Então, naquele ato que parece algo que as pessoas ficam até preocupadas, será que ela machucou Jesus? Será que ela tirou algo dele? Mas não, ela percebeu que através do ato de acreditar, de confiar, ela também seria curada. Então, passamos a ser a ferramenta de cura. E a gente não tem um instrumento, a gente não precisa mais dos bonecos, a gente não precisa nem mesmo até das pessoas, se for uma constelação em grupo, porque nós passamos a trazer essa cura para dentro de nós. E quando nós percebemos isso em nós, outros também podem acessar.
Eu acho que essa é a verdadeira abundância, porque você fez o caminho natural, né, de perceber a sua segurança junto com o seu desejo de aventura, de desbravar o mundo, percebendo através de cada lugar, cada continente que você vai, que a sua família está ali com você. E ao mesmo tempo que você engrandece a si mesmo, os outros também percebem isso. Então, eu acho que não tem outra palavra melhor, né, do que trazer esse sentido da chave para a prosperidade, do que você perceber que você é capaz de modificar o destino de uma família, mas de uma forma mais saudável, sem culpa, sem ressentimento. Porque muitas vezes a gente se sente tão criança, né? E aí a gente tem medo de ir além porque vai fazer diferente, e aí o sistema ele trava. E aí são pessoas que adoecem, pessoas que limitam seus sonhos, sua capacidade de sonhar, porque elas não se permitem sair do ambiente que às vezes nem sempre as feriu, mas aqui foi até onde o ambiente conseguiu aprender. E eu acho muito bacana você perceber em você essa coragem de ajudar outras mulheres também a perceberem que elas têm essa capacidade de desbravar sozinhas. É claro que isso também demanda muito do mundo, né? Não é só delas essa capacidade, porque o mundo às vezes é um lugar hostil, então a gente tem que estar alerta, não tem jeito. Sim, a gente tem que estar alerta, mas assim, se demovendo dessa ideia de escassez do mundo, da escassez, do perigo, não está alienado à realidade, mas sempre olhar o mundo e as experiências com esse olhar, porque a prosperidade é uma questão de mindset também, é mentalidade e postura, né? Então, se a gente tem a possibilidade de ganhos com aquela experiência, a gente tem que focar nos ganhos e não nos riscos, né? Quem está buscando muita segurança, já dizia a Bert, ainda quer voltar lá pro útero da mãe, ficar lá quietinho, onde os riscos aparentemente não existem, né? Mas nós, como adultos, realmente temos que ir para o mundo e nos aventurar, porque na profissão, nos relacionamentos, em que quer que seja, é preciso dar primeiro e depois receber. Então a gente faz o movimento de ir e as coisas vão acontecendo, né? E é claro que a gente sabe que esse ir nem sempre é fácil, né? Tem muitas coisas envolvidas e como você falou sobre o sistema travar, né? Na realidade, há um processo de homeostase mesmo. Quando a gente está indo, parece que alguma coisa puxa a gente para trás, né? Que é aquilo que é conhecido, que é aquilo que ainda está ecoando para nós e reatuando, né? Os traumas, as dores, principalmente aquilo que não foi vivido na nossa família, aquilo que não foi dito, aquilo que foi excluído, tudo está atuando em nós. Fora as nossas próprias questões, independente da transgeracionalidade, as nossas próprias questões, as nossas feridas que não conseguimos olhar, e se não olhamos, não cuidamos dela, não tratamos, e aí ficamos naquele lugar, né? De criança, de vítima, e de tudo é difícil, olhando, né, para o que é difícil mesmo, para aquilo que não se apresenta e não vai para a vida. Então, assim, na realidade, esse tema daria para a gente falar assim um final de semana sem parar, porque tem muita coisa envolvida mesmo. Não é tão simples assim, ah, eu vou, eu faço, eu aconteço. É necessário ir tomando consciência no processo, como eu já falei, e aí sim ter condições de adotar uma nova postura para ir para a vida com um olhar mais próspero. Mas eu acredito também, Dani, que foi o que você também trouxe, a questão do movimento. A gente precisa se movimentar acerca dos nossos sonhos. Hoje, o que me mostra hoje que eu estou num caminho, pelo menos, não vou dizer que certo, né? Porque a vida sempre está em movimento. Mas por conta das pessoas que surgem, das pessoas que se conectam. Hoje eu vejo que cada pessoa que eu tenho a oportunidade de trazer um pouco desses ensinamentos, de trazer um pouco dessa filosofia de vida que faz sentido, porque se não fizesse sentido, eu acho que as pessoas nem estariam aqui conosco. Mas que a gente vê a mudança, elas veem a mudança através de nós. Nós somos essa ferramenta de mudança, só que a gente precisa se colocar em movimento, respeitar o processo, porque existe um caminho, existe algo a ser feito.
E o que eu acho tão importante a gente perceber é eu falei da questão de estar alerta, que não é só para os riscos não da vida em si, de você viajar sozinho, mas estar alerta ao que você está atraindo para a sua vida, no sentido, o que hoje eu vibro, né? O que hoje eu atraio, está em ressonância com aquilo que eu desejo, com o que eu quero me tornar? Porque se você está sempre naquele pensamento de limitação, de as pessoas, a gente vê que as matérias, as notícias de Instagram, daqueles portais de notícias, é justamente para criar um sentimento de indignação. E toda vez que você fica indignado, você tira o seu foco para aquilo que você tinha que colocar, que é o seu sonho. E aí você difunde. O nosso meio digital, ele é tanto positivo quanto negativo. E se as pessoas elas colocam a atenção, a energia delas naquilo que afasta do seu real objetivo, do seu sonho, daqui a um tempo você vai voltar a vibrar justamente naquele sentido, ai, as coisas não acontecem, eu não sei o que acontece, será que o problema sou eu? Da onde será que isso vem? Mas elas não ficam atentas, elas não se observam aos padrões que elas mesmas estão trazendo para a sua vida. Então, quando você se percebe, você se coloca em movimento, mas você está alerta diante daquilo que você acredita, e você acredita de uma forma que realmente você não sai do caminho, as coisas não tem como não acontecer. E eu falo isso por quê? Porque a gente está aqui hoje nesse movimento, mas eu já vou para lançar minha sexta formação de constelação familiar. Você acha que lá atrás eu não fiquei com medo? E aí, como vai ser? Será que eu vou ter alguém para me escutar falando disso? Então, foram todas essas questões que hoje me fazem perceber que o meu ato de me colocar em movimento e de me permitir conectar com as pessoas, mesmo com o pouco que eu tenho, era o meu ato de prosperidade. Hoje eu vejo que eu estou nesse momento da vida aqui, mas daqui a pouco estarei em outro, você também. Acho que o grande desafio de todos é focar a atenção naquilo que nós realmente queremos. Porque senão vai passar tempo, você vai estar sempre criticando o governo, entra governo, sai governo, e você vai estar sempre se perdendo na energia dos outros. Você precisa focar nessa energia interior. Essa é a única coisa que você tem na sua vida. Né? Eu falo, eu vou, já, desculpa a minha prolongada, mas é porque eu lembro que eu trazia muita rejeição, né? E quando eu vou lá estudar meu sistema familiar, a gente percebe que existiam abortos, pessoas que foram excluídas. Então, tudo isso eu espiava como uma forma de me blindar desse sucesso que eu almejava. Então, as coisas aconteciam, eu falava, não, viu só, eu sou o problema. Ou então, olha só, você é o culpado. Então a gente sempre vai estar em triângulos dramáticos, que a gente chama dentro da constelação, justamente porque foi o que você falou, a gente não busca de fato a solução. Porque se você busca a solução, você respeita justamente o seu caminho e você vai indo em movimento de acordo com aquilo que você tem agora, né? É isso mesmo. Inclusive, esse exemplo que você trouxe sobre a mulher do fluxo de sangue é muito emblemático. E tudo que Cristo fez foi tão perfeito que fica muito clara essa ideia do movimento. Porque imagine só, Cristo tinha onisciência, né? Então ele sabia das necessidades das pessoas por onde ele passava. Mas é fácil de reparar que em todos os milagres que ele realizava, antes ele era provocado a realizar. E ele sabia das necessidades das pessoas, mas ele era provocado e ele perguntava o que, é que aquela pessoa queria dele, né? E a gente observa também, por exemplo, se a gente pensa em Zaqueu, que precisava de um milagre, quando ele soube que Cristo ia chegar na cidade, ele correu e foi para um lugar estratégico. Ele era pequeno, então ele foi para um lugar estratégico, para que quando Cristo passasse, ele pudesse ser notado, pudesse fazer o sinal dele lá para receber a benção dele. Então, é muito fantástico pensar sobre isso, é muito ilustrativo, né? Porque é necessário que a gente vá em direção, né, àquilo que nós queremos. Porque, por exemplo, não adianta, em que pese eu acreditar em cocriações e que sim, a gente está o tempo inteiro cocriando a nossa realidade, né? Pensando sobre aquilo que a gente quer manifestar e intencionando. Isso funciona? Funciona sim,
mas também é necessário que a gente se movimente a fim de a gente se desenvolver na estruturação desse ego para dar sustentação às nossas conquistas, né? Isso explica, por exemplo, porque tantas pessoas que ganham na loto, o índice é altíssimo, é assustador, porque tantas pessoas que ganham na loto, em seguida ficam pobres e às vezes até mais pobres do que eram antes de ganhar. Porque, ok, você foi beneficiado com algo, mas o quanto você dá conta de conviver com aquilo que você perseguiu, ou com aquela bênção que você recebeu, né? Então, depende também de um movimento de a gente se estruturar para a gente se sustentar com aquilo que a gente persegue, né? Então, se a gente está falando de prosperidade, por exemplo, eu gostaria de ganhar tantos mil reais, mas você não vive nem com o que você tem, você nem agradece pelo que você tem, você não se organiza com o que você tem, você não trata o dinheiro com respeito e o dinheiro não leva desaforo para casa, né? O dinheiro quer ser visto com respeito. E você nem vive com o que você tem, você nem encara o seu dinheiro de frente e você quer ganhar mais não sei quanto. O que é que vai ser quando você ganhar não sei quanto? Será que esse dinheiro vem? Será que você está preparado para ter? Então, a prosperidade passa por toda essa movimentação que cabe a nós, enquanto aquilo que a gente deseja não acontece, né? E que chave é essa? Porque realmente muitas vezes a gente vê pessoas que desejam algo, mas que elas, se elas recebessem hoje, elas não teriam capacidade de cuidar de algo. Por exemplo, tem gente que fala, eu quero um carro, não sei o que, mas hoje, se você recebe esse carro, sim, você consegue pagar o IPVA dele, você consegue administrar as despesas que um carro tem? Porque às vezes as pessoas desejam algo, mas elas não querem as incumbências que aquilo traz para a vida. Por isso que hoje eu percebo que tudo é um preparo para algo, né? Até mesmo o dinheiro. O que adianta você ganhar numa Mega Sena se daqui a pouco você vai lá e despeja seu dinheiro, dilapida todos os seus bens, seu patrimônio em coisas supérfluas que você não leva para a vida. Por isso que uma mentalidade ela precisa ser construída. E hoje eu vejo isso muito através dos livros, né, que eu gosto de estudar. Por exemplo, o Kai Bailon, eu vejo também no livro de Urante, todo o aspecto ele começa a nível da mente. E a gente precisa sempre estar evoluindo. A gente precisa dar um salto a cada nova etapa. E cada nova etapa vai exigir justamente um hábito, um padrão acerca daquilo, depois uma remontagem. A gente precisa ir atravessando fluxos, novos caminhos. Então, eu acho que quando a gente fala sobre dinheiro, o dinheiro também traz um aspecto, muitas vezes, de maturidade, né? Muitas vezes eu vejo muitas pessoas, né, Dani? Eu também tenho um restaurante estrogonofe, vejo as pessoas, às vezes, elas comprando uma compulsão, porque elas não, às vezes nem precisam daquilo, elas vão lá e compram porque elas querem e aí acham que vai satisfazer. Eu vejo isso também dentro das constelações, quando as pessoas vão lá e estão numa situação não tão fácil, mas elas precisam se anestesiar. Elas vão lá e compram sapatos, compram bolsas, compram, sei lá, homem, eu não sei que homem compra, porque eu não tenho o costume de comprar, eu não gosto, eu não gosto de gastar à toa, sabe? Eu sou uma pessoa muito tranquila. Hoje em dia, depois das constelações, eu acho que eu aprendi tanto que o meu maior objetivo, assim como eu vejo em você nesse momento, é através das experiências, de estar em lugares que realmente me preenchem dessa abundância. Você tem uma ideia, em qualquer lugar que eu imagino, que eu me visualizo, seja uma viagem, seja passeando, meditando, eu sempre busco trazer um ar de como se fosse a brisa batendo no meu rosto, sentindo aquela abundância chegar em mim, a natureza, o céu, porque eu vivo isso dia após dia. E como eu busco inspirar pessoas, eu preciso buscar essa inspiração em mim. Às vezes a realidade vai estar distante, às vezes eu tenho que fazer alguma coisa mais manual, mais burocrático, mas eu sempre mantenho isso vivo dentro de mim. E é isso que vai conduzir nos próximos passos. E aí vai me lembrando, será que eu preciso disso aqui agora? Será que eu posso? E eu sou libriano, às vezes eu gosto de comprar umas coisinhas a mais, mas eu penso, será que eu preciso disso? Isso aqui vai me ajudar no meu propósito, do que eu realmente busco? Então, quando você começa a saber lidar com os seus sonhos, com aquilo que você acredita, e você vai perceber os próximos movimentos acerca disso, você começa a ter uma responsabilidade consigo mesmo. Só que as pessoas, eu acho que muitas vezes elas fogem dessa responsabilidade. E o autocontrole é a grande chave deste plano. Sim.
É como a gente disse lá no início, isso aqui é papo de adulto, né? Como crianças, nós ficamos ali como recebedores. E é interessante que esse lance das compulsões e das coisas que a gente faz para se satisfazer momentaneamente também está tão ligada à nossa falta, à nossa sensação de falta, né? Aos vazios que ficam. E o dinheiro, como a gente sabe, ele é o leite materno do adulto, né? Dinheiro, quando adultos, ele representa nutrição. E o que é que a gente faz com essa nutrição? Né? Se a gente não se nutriu lá, se a gente vem de uma falta da nossa infância, se, por exemplo, não fomos suficientemente nutridos pela nossa mãe, porque ela não pôde estar presente, seja físico, emocionalmente, e rola aquele fluxo de amor interrompido, e aquela falta e aquele vazio, a gente vai para a vida adulta querendo se recompensar e preencher esse vazio. Então, as compulsões são as mais variadas possíveis, né? Normalmente compras, especialmente nós mulheres, vamos muito para compras de comidas, né? Para preencher. Então, o quanto que é importante a gente estar olhando sempre para além da superfície, né? Porque se a gente mergulha nesses continentes internos, realmente a gente pode ir direcionando nossas velas para uma navegação muito melhor, E, né? Porque são os reflexos da vida não, adulta mesmo. desculpa te interromper, mas eu lembrei que o homem, ele tem mais o homem, ele acaba caindo mais em vícios, por exemplo, vícios do álcool, né? Vícios de bebida, pornografia, sexo. O homem, quando ele não sabe lidar com essas questões, ele acaba fugindo da mentalidade mais direcionada para um objetivo que realmente engrandece a todos. Por isso que, diferentemente da mulher que tem mais essa questão mais voltada para o emocional, da comida, o homem não. O homem ele precisa realmente centralizar a ideia dele em algo realmente frutificante, senão ele vai para vícios. E é o que a gente mais vê, o homem hoje em dia, pornografia, gastando dinheiro com coisas que realmente não vão acrescentar, tirando da família e colocando em coisas que ele se prejudica, porque a minha família já teve uma casa de pôquer também. Então, eu já vivenciei muita coisa nessa vida. Eu já vi pessoas que elas deixavam de, por exemplo, de colocar o alimento dentro de casa para colocar dentro de um vício. Então, se você não consegue administrar muito bem a sua forma, dos seus pensamentos, a forma daquilo que você acredita, você se perde. E aí, o que mostra na constelação? O que a gente vê na constelação? Que a constelação não é um caminho utópico, ele é justamente a nossa autorresponsabilização sobre as nossas condutas, sobre aquilo que a gente pode fazer sobre nós, não sobre os nossos pais, sobre o passado que não pode ser mudado, sobre a partir do momento que a gente quer conduzir a nossa vida. Porque senão a gente vai estar sempre buscando esse salvador fora, sempre buscando uma prosperidade que é esse estado de vazio que você falou, que na verdade, hoje eu percebo uma coisa muito bacana, que todos nós somos desconectados da fonte principal. Se nós somos desconectados, nós nunca vamos estar 100% preenchidos. Nós vamos estar momentaneamente preenchidos e, às vezes, momentaneamente também vazios. Porque a gente está num plano do desejo, a gente busca ter desejos, a gente busca sonhar. E qual que é a melhor forma de orar? É você sendo grato pelo que você já tem dentro do seu percurso. Só que aí, se você se perde dentro das influências mentais do mundo, se você se perde dentro do seu próprio propósito, você não consegue alcançar nada. Então, você vai viver uma vida de constantes vazios. E aí, Dani, para complementar esse raciocínio, é que hoje eu tenho uma chave muito poderosa que eu aprendi dentro das constelações, que é ou a vida caminha no sentido de mais vida, ou esse fluxo ele é interrompido e a morte preenche. Por que eu falo isso? Porque só existem essas duas polaridades, não existem outras. Ou os seus sonhos te nutrem para ir para a vida, ou aquilo que você manifesta abre espaço para a morte. E isso é tão conectado com o que Jesus traz que ele fala, né? Que onde que ele fala? Me ajuda a lembrar aqui. Aquele que tem, mais será dado, É, né? é. Traga suas percepções sobre isso, porque hoje o que eu vejo é isso, o que eu estou fazendo me traz esse sentido de mais vida, esse desejo.
E isso está conectado com um propósito, né? Não o propósito que está sendo pregado aí de coisas grandiosas, né? De a gente ficar naquela autoimportância, a gente ficar querendo salvar as crianças da África e às vezes não dá um bom dia para o porteiro do nosso prédio, nem sabe se a nossa casa tá, né? É realmente sair desse lugar de autoimportância e se conectar ao que há de essencial em nós, fazer o caminho de retorno à essência. E Bert dizia, né, que o essencial é simples. E a Bíblia também nos chama muita atenção para isso, né? E como você falou da natureza, eu vejo muito Deus na natureza e vejo esse aspecto da abundância na natureza. Basta pensar que existe um tempo para a terra ser arada, para as sementes serem colocadas, né? Então ali a natureza está recebendo algo do homem, mas quando o homem não está fazendo nada, quando esse tempo passou, a natureza está lá, trabalhando, dando mais do que recebeu, né? Dando flores, dando frutos. Ah, existem toda aquela cadeia de animais ali no entorno, nos lagos, a chuva que cai e forma esses mananciais, enfim, a natureza está sempre dando muito mais do que nós damos para ela. E assim nós humanos também temos essa capacidade quando estamos conectados à fonte. Nós sempre podemos dar mais do que recebemos. Porque existe aquele conceito, né? A gente só dá aquilo que a gente recebe. Não. Nós podemos dar mais do que nós recebemos. E nós, como profissionais da ajuda, sabemos muito bem disso, né? Porque quantos de nós temos a ferida, por exemplo, de termos sido negligenciados na infância e a gente vai para o mundo e tem filhos e cuida tão bem desses filhos e ainda se profissionaliza para ajudar no cuidado com outras pessoas. De repente nós nem recebemos aquilo, mas nós temos a capacidade de, como parte da natureza, dar para além do que recebemos, E tudo né? na natureza tem uma função. Sim, A sim. gente vê que o sol, ele aquece, a água sacia, e o ser humano, a função do ser humano é amar. Jesus traz muito isso, desse amor que a gente precisa trazer primeiro para a nossa vida. Essa é a nossa cura. E essa é a nossa prosperidade. Esse amor que a gente acessa em nós, que nós podemos trazer para o E, outro. Porque e no fundo, só existe isso. a abundância vai estar em nós. Nós precisamos, na verdade, fazer movimentos em direção a isso. Não ficar como crianças na vida esperando receber, receber, receber. Nós precisamos nos inclinar e fazer movimentos aquilo que já existe, que precisa se manifestar. Mas depende de nós também, o quanto de postura, o quanto de mentalidade está voltada para esse acesso à abundância. Porque tudo, na verdade, já existe, né? Cristo disse: Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E que a abundância é. Porque às vezes a gente está buscando a ideia de abundância em coisas que não fazem o menor sentido, né? Por exemplo, a gente, quando pensa em abundância, eu penso em ter dinheiro, ótimo, ter dinheiro é sensacional. Mas esse dinheiro está a serviço de quê? Porque se esse dinheiro não estiver a serviço de algo maior, também não faz sentido e não lhe confere felicidade, né? Ele proporciona sim felicidade quando ele está a serviço de coisas maiores, maiores do que nós. E ele deve nos servir e não nós servirmos a ele. Então, tudo isso passa por uma mentalidade de abundância. E às vezes a gente está buscando muito no externo. E nessa era de informação, né, a gente é muito estimulado a enxergar a abundância e prosperidade no externo. Quando, na verdade, a verdadeira prosperidade ela acontece de dentro para fora, está em nós. E quando nós nos apropriamos disso, nós manifestamos isso o tempo inteiro, nos mínimos detalhes. E passa a ser o nosso reflexo, né? Passa a ser o nosso reflexo e a gente distribui realmente um bocadinho de abundância por onde a gente passa, seja na vida das pessoas, onde quer que seja. Nós somos o reflexo da abundância, para além daquilo que a gente está buscando fora. Exatamente. A gente não precisa fazer coisas extraordinárias para atingir propósitos. O nosso propósito é viver a vida tal como ela é. Tal como ela é.
né? Não aquela vida inacreditável que a gente fica idealizando. Nós vivemos muito de projeções e idealizações, né? Mas é a vida que nos chegou, a gente tem a vida que precisa ter para cumprir o que a gente precisa cumprir aqui, com as dificuldades que chegam, e também voltamos para Cristo. No mundo tereis aflições, mas teve bom ânimo. Ter consciência, tomar consciência, ter uma postura diferente na vida não significa que não teremos problemas. Sim, vamos ter dificuldades, mas as dificuldades também fazem parte da abundância. A gente precisa sair dessa idealização de que a abundância, de que uma vida plena é uma vida só de coisas fantásticas. Não, porque é fantástico você poder apreciar a vida nos cumes e nos vales. E a abundância é isso. É come e vale. É come e vale. E você poder se conectar, sim, com a sua essência nestes dois momentos diferentes da vida. E ainda assim ser grato e ainda assim confiar em tudo que se apresenta, tal como é. A abundância passa por isso tudo. É assim. E eu acho que um outro aspecto, Dani, também interessante de trazer é que todos nós vamos ter problemas na vida, todos nós, todos têm. É inevitável a este plano. A grande questão é o quanto você perde de tempo e energia dentro daquele problema, sendo que você pode olhar de forma mais ampliada. O que que a gente faz hoje? Por exemplo, eu tive um problema com a minha luz, mas este problema ele me envolve a tal ponto que eu deixo de olhar para as outras coisas que a minha vida sempre traz de abundância no aspecto de pessoas, de vida, de estar aqui hoje. Aí eu penso o seguinte: não, esse problema ele pode ser resolvido em um outro momento. Ele não me exige tanto de dispêndio de energia, de gasto. Porque quando a gente começa a sair de alguns pequenos conflitos, a gente vai saindo mais rápido daquela postura de indignado. E quanto menos tempo você fica nesse estado, mais você entra na postura de solucionador de problemas. Porque, como eu falei, a cada nível você vai ter novos problemas. Então, em vez de você recusar e ficar distante, você tem que realmente não desejar, não vou falar de desejar problemas, mas você tem que ter essa postura de saber lidar com aquele nível que você está. Eu falo isso porque até mesmo o luto, muitas pessoas elas travam no luto, às vezes ficam uns 6 meses, um ano, mas tem gente que fica 10, 20 anos, ela não se permite mais vida. A vida travou dessa pessoa, porque ela se envolveu tanto com aquele problema, com aquela dor, que ela não consegue mais sair. E a todo momento nós estamos nos identificando com algo. Por isso, quanto menos tempo você perde identificado com o problema, que é isso que a constelação faz. A constelação te tira do problema para que você consiga olhar de uma forma mais ampliada e naquele nível vai estar a solução. E é isso para tudo na vida, não tem milagres. É você perceber onde você está, se você está no seu verdadeiro lugar, que eu costumo falar, né? Porque é a partir do seu lugar que você cresce. Porque se você ainda estiver na postura de recebedor, se você estiver no seu relacionamento num lugar oposto do seu parceiro, se ainda você buscar ser filho dos seus pais, até mesmo pais dos seus pais, você não está no seu lugar. E do que adianta você ter sonhos incríveis se nem o seu papel básico você está fazendo, se nem a sua função da natureza, que é servir a partir do seu lugar, você está conseguindo. Por isso, quanto mais clareza você traz, mais rapidez você tem para saber lidar com aquele problema e ir para o próximo nível, né? Esse, inclusive, é um conceito da neurociência, né? Que aonde você bota o foco, aquilo cresce. Então, se você bota o foco no problema, esse problema vai se ampliar. Se você bota foco na solução, as soluções também, a perspectiva da solução vai ser ampliada. Então, são as escolhas que nós fazemos. Às vezes, ficar preso ao problema está a serviço de algo, né? A gente sabe disso, que às vezes a gente não quer resolver. Diz que quer, mas não quer sair do lugar. Não quer resolver porque está ali na vítima, está a serviço de algo na sua vida. Mas se você quer de fato resolver, então sim, olhar para a questão, adultecer, se autorresponsabilizar e buscar caminhos para isso. E, com certeza, o caminho mais eficiente de onde a gente deve partir, o ponto de partida, né? Em direção a esses caminhos é, sem dúvida, encontrar o nosso lugar na família.
Quando a gente ocupa um lugar funcional na nossa família, a gente ocupa um lugar funcional no mundo, nas nossas relações. É exatamente isso. E a constelação vem muito ao encontro desse movimento, né? De se reposicionar, de olhar para essa configuração familiar, né? E se reposicionar. E daí sim, tomar a sua força, seu lugar de força e seguir um caminho como Porque adulto. porque a partir desse lugar você para de olhar para o passado, aquilo que não pode mais ser mudado, mas sim agora olhar para a evolução do sistema por meio de você, que você se veja como parte deste caminho de evolução. Essa é a grande chave, é aqui que a prosperidade entra, para trazer mais vida para o sistema. Porque se essa vida não habitar em você, aonde que ela vai habitar? No outro? É o outro que vai ser sempre o caminho de solução. Você vê como você tira o seu poder de ser solucionador para entregar para os outros, seja médico, seja advogado, psicólogo, para qualquer outra pessoa. Porque, no fundo, acho que o único papel que Jesus veio, né, depois, porque a nossa humanidade, ela seguiu vários contextos, desde os vários deuses, de vários caminhos, até que veio Jesus para ele nos trazer essa possibilidade de enxergar a cura em nós. Eu acho que isso é o maior presente que a gente tem para oferecer, inclusive nesse dia de hoje, para que mais pessoas enxerguem essa cura dentro de si, porque aí sim a prosperidade vem e ela fica e ela vai para o mundo. É, Dani, eu acho que E considerar também, Vitor, considerar não esperar estar curado para transbordar, para contribuir, para servir, porque nós somos todos especialistas nisso, né? E a procrastinação, inclusive, encontra fundamento aí. Nós nos enganamos e esperamos estar prontos, curados para transbordar, para servir, para compartilhar do outro com aquilo que a gente já tem. Quando, na verdade, o que deve acontecer é exatamente o contrário. A gente serve, a gente se doa, a gente caminha, a gente movimenta e nesse movimento a nossa cura vai acontecendo. perfeito. Isso, inclusive, é um caminho que os xamãs fazem, da gente ir se curando através da caminhada. Porque se a gente buscar a cura utópica, a gente não sai do lugar, ninguém. E por isso que eu acho que hoje a gente vem para um aspecto de humildade, em perceber que todos têm algo a aprender, todos têm algo a trazer para esse mundo. A grande questão é você perceber em você essa capacidade de trazer para o mundo aquilo que você tem de melhor. E aos pouquinhos vai fazendo o processo. Eu também trabalho, a Dani trabalho, todos nós. E esse é o grande objetivo, enquanto nós estivermos aqui, né, Dani? Na verdade, quanto mais nós nos humildecemos, mais a luz pode brilhar através de nós, né? É, Bert fala muito disso, muito do quanto nós não devemos nos sentir o sol, né? Mas o lugar por onde os raios do sol passa e brilha e ilumina a vida do outro. E quanto mais a gente se apequena no sentido de humildecer mesmo, mais nós podemos ser usados, mas nós podemos ser realmente um caminho, um meio pelo qual a sabedoria nos atravessa e a coisa acontece para além de nós, porque não é sobre nós, é o que acontece através de nós. E quanto menor nós ficamos, mais essa luz realmente pode passar por nós e brilhar na vida das pessoas, né? Muito bom. Dani, quero te agradecer a sua presença. Realmente foi uma live muito linda. O pessoal que veio, que já te acompanha, realmente acrescentou muito no sentido de perceber e é sempre uma nova oportunidade da gente aprender algo, da gente se permitir vivenciar algo. Eu admiro também muito a sua trajetória, porque além de se colocar como essa ferramenta de cura, você nos inspira através das suas próprias vivências. Então, continue trazendo essas duas versões, porque é muito bacana de te acompanhar, de perceber que é possível a gente trazer novas imagens mentais de abundância, de prosperidade, e que é mais possível ainda perceber que esse é um lugar que todos podem chegar, desde que você realmente se permita estar nesse lugar, né? E não se desconectar, porque tanto um humilhado, aquele que se sente humilhado,
quanto o arrogante, eles se desconectam de todos, porque eles ficam justamente num sentimento de não mudar, tanto humilhado quanto arrogante. Então, que a gente possa se encontrar nessas versões de pessoas como você que inspiram. Então, pode concluir trazendo onde as pessoas podem te seguir, te acompanhar mais, o que você quiser. Ok, eu também agradeço muito pela oportunidade. Você fechou muito bem, assim, que realmente o caminho da prosperidade é o caminho do meio, né? Nem tanto, nem tão pouco. É o caminho do meio, é o caminho do equilíbrio. E essa será sempre a nossa busca constante, né? Sempre vigilantes em relação a isso. Então, eu agradeço muito pela oportunidade da partilha. Foi um prazer imenso e eu desejo muito sucesso e muita prosperidade para você dentro do cumprimento do seu propósito que você faz lindamente e nos inspira também e compartilha tanta sabedoria, tantas coisas excelentes. Então eu desejo que Deus te abençoe nessa sua caminhada, para que você continue frutificando na sua vida e na vida de todo mundo, tá? Quem quiser me acompanhar, seja nas viagens, né? Nesse partilhar de experiências pelo mundo, é só me acompanhar lá no Arrumando a Mala e aqui no Dani Chagas para as partilhas e experiências no mundo das terapias integrativas, do autoconhecimento. Estou por lá espalhando as minhas sementes, então é um prazer entrar em contato com as pessoas que se interessarem, tá bom? Siga Quero agradecer a todo mundo que está presente aqui, participando, fazendo comentários, são pessoas incríveis, muitas delas que eu estou vendo aqui que me apoiam na minha caminhada. E bacana. isso reforça o meu sentimento de prosperidade, ter essa conexão com pessoas e andar ao lado de pessoas tão maravilhosas que me apoiam sempre. Certeza, Dani, porque realmente você vive a vida. Viver a vida é uma terapia. Não acordar, ai, que saco, mais um dia, não. É viver cada dia. Você tem metas, você tem planos, mas você sabe a importância de cada dia nesse propósito, o seu propósito. Então, cada dia é uma etapa e que a gente possa sempre buscar no outro, em todos nós a gente possa se inspirar. Que aqui dentro das constelações, não só dentro das constelações, mas eu acho que a partir dessa busca das pessoas que a gente acompanha, daquelas pessoas que a gente se inspira, elas possam estar sempre vivendo essa vida com esse amor, dentro de cada nível, dentro de cada etapa e trazer a sua verdadeira abundância, que é o amor, onde quer que você esteja, e cada pessoa que se cruzar com você no caminho possa receber um pouco da sua melhor versão. É isso que eu convido vocês a experimentarem após essa live, porque é isso que eu busco fazer dia após dia, seja fazendo uma live, uma mentoria, em qualquer lugar que eu vá, que cada pessoa possa ter essa oportunidade de sentir um pouco daquilo que me torna vivo, tá? Então, gratidão, Dani, gratidão a todos, sigam a Dani nesse perfil e também no Arrume a Mala, né? Arrumando a mala para vocês verem lugares incríveis. Simbora pro mais da vida, né? Vamos essa. Tchau, tchau, pessoal. Até uma próxima. Boa noite. Gratidão, Dani. Boa Páscoa a todos.